Papo. É isso aí, meus amigos, bem-vindos à 24ª edição do De Tudo Um Pouco. Aqui nós exercitamos a tudologia, damos sem nenhum pudor opinião sobre qualquer assunto que nos vier à cabeça. Ao longo da semana a gente vai separando aquilo que interessa mais, mas a gente fala de tudo. Já falamos de vida em outros planetas, não importa. O negócio é exercitar a tudologia. Hoje o nosso amigo Victor Loyola está aqui com a gente em trânsito, está nos poupando da sua bela imagem, né? Ainda que não, a gente quer deixar bastante claro. Eu acabei de bater o carro. É mesmo? É. Então acredito que você vai precisar sair, né? Não. Acho que vai, cara. Vamos em frente. Eu acho que o Victor vai precisar sair, como vocês podem ver. Se ele voltar aí e resolver o problema, não deve ter sido nada grave, não. O legal da tudologia é isso aqui, entendeu? Essa coisa aqui espontânea e natural. Bom, enquanto o nosso amigo Victor resolve os seus problemas no trânsito... Não é uma coisa... Não, e outra coisa, né? Nos dias anteriores, eu tinha feito aquelas apresentações com imagem e tal. E assim, apesar de ilustrar bem, eu acho que a gente estava poupando as pessoas da nossa imagem. Tudo bem que a gente não quer ser apenas mais rostinhos bonitos, né? No mundo virtual, né? A gente quer poder apresentar algum conteúdo, mas eu acho que nesse formato aqui acaba ficando melhor. Victor, tá tudo bem por aí? Não, peraí que bati mesmo a porra do carro. Puta que pariu. Tá bom, então. Vamos fazer o seguinte, resolve aí, depois a gente se fala. Sensacional, sensacional. Bom, vamos lá. Marcelo, acho que é melhor botar no mudo ele. Não, vou colocar no mudo aqui, pode deixar, que assim o Victor fica à vontade, se ele quiser xingar o outro cara, ou se o cara xingar ele, a gente não fica sabendo. Ou se, né, a pessoa sai um tiro ali. Deus o livre e guarde. Nesse mundo. Bom, tá no... Bom, mas também se eu deixar no mute e ele quiser voltar, eu não vou saber. Então vamos deixar aberto, meu. Seja o que Deus quiser. Vamos rezar, vamos ter fé. Eu acho que machucar ele se não se machucou, né? Senão ele não estava falando. Bom, vamos seguir. Vamos começar então, falando aqui das eleições municipais. Aqui em São Paulo parece que o Boulos vem correndo por fora. Ô, Rodrigão, será que de todos os pesadelos que a gente tem que viver nesse Brasilzão, nós vamos ter que viver mais esse na cidade de São Paulo? Cara, não sei lá, eu acho que não. Eu acho que tem opções melhores que o Boulos, independentemente dessa corrida. Eu tenho convicção de que não vai ser o Boulos. Eu não sei quem vai ser. Tem aí o Russomano, mas que sempre perde no final. Tem o Bruno Covas, tem o André Matarazzo, né? Você não acha você não acha que o Boulos chega no segundo turno? Acho que não. Ele não Você apostaria algum segundo turno aqui em São Paulo? Não, vai ter segundo turno, isso eu acho. Não, né? sim. Não dá... Mas você acha que vai ser entre quem? Russomano e Covas? Eu acho que vai ser entre Russomano e Covas, mas eu gostaria que o André fosse o segundo turno, se eu fosse escolher alguém, né? E me diga aí, Cleveland... Mas eu acho que vai ser Russomano e Covas. O que você acha das eleições municipais? Qual que você acha que vai ser o segundo turno? O Boulos chega? Eu fiquei com a impressão que o Boulos resolveu parar a candidatura e se candidatar a algum ministro do governo Bolsonaro, ou Supremo Tribunal Federal, né? Porque parece que o currículo dele também está com problemas, né? Não sei se você chegou a reparar isso. Sim, parece que ele não dá aula onde diz que dava, né? Pois é, mais um caso aí, né? Mas, enfim, tirando essa bobagem de lado, a minha impressão é que o segundo turno vai ser Covas, Bruno Covas e Boulos. E quem vai levar vai ser o Covas. A minha impressão, minha leitura é essa. Olha, eu acho, sim. Mas se for isso, eu também acho, né? Mas é isso, né? O Russomano sempre perde no final. Mas eu não sei se o Boulos vai... Eu não sei se o Boulos consegue, não. Olha, cara, eu acho que se assim, não dá para... Talvez seja wishful thinking meu, né? Eu acho que não dá para negar que o Boulos ele está ocupando um espaço aí
que um dia foi do Lula, né? E já começando mais passado a limpo que o Lula. Porque ao longo da trajetória do Lula, ele começa ali como aquele líder sindical, né? E mais radical, até a gente chegar na versão Lulinha, Paz e Amor. O Boulos meio que percorreu esse caminho, mas em menos tempo, né? Hoje ele está um bolinho, tudo amor, paz e amor, foi falar na associação comercial. Assim, acompanhando as redes sociais, a sensação que eu tenho é que, de fato, ele está ganhando um espaço. Eu não sei se o suficiente para chegar num segundo turno, e sei que chegando num segundo turno a chance é zero, porque nem que a gente tenha que votar assim, né? A gente vai acabar, se tiver que votar no Boulos e no Covas, não dá para ter essa dúvida, infelizmente. É um cenário de horrores, né? Mas talvez a gente possa ter aí algumas surpresas de reta final, né? As últimas eleições aí, por exemplo, para governador, tivemos muitas surpresas, muitas viradas de última hora. Talvez nesse processo municipal não seja muito diferente disso. Bom, enfim, um pesadelo, mas a gente vai ter que viver isso. Vamos falar das eleições americanas. O nosso amigo Victor, por enquanto, ainda está fora do ar. Vamos seguir naquele nosso bolão. Eu continuo colocando minhas fichas no Trump. Rodrigão, mudou? Você acha que o bom velhinho vai levar? O cara de laranja leva? Como é que você acha? Tem uma indicação de virada, né? Mas é difícil, né? Eu acredito ainda que vai dar Trump, mas ele vai ter que ter um pouco de sorte, vai ter que continuar trabalhando até o dia 3, né? Até terça-feira, né? Se não, é trabalho diuturno, né? Não tem jeito. Cleveland, Então, no nosso eu último acho que tá ele bate-papo... ainda. Cara, o Biden Pode é falar, muito ruim, Rodrigo. né? O Biden é muito ruim, o Trump também, né? Sei lá. O Cleveland, não veja isso como uma provocação, mas apenas uma apresentação do cenário, né? Na última semana, você tinha batido aquela asinha preta, né? Subido ali no muro com aquele biquinho laranja e dado uma tucanada. E aí, da semana passada para cá, você já pulou o muro para o outro lado ou segue ali em cima se equilibrando no muro? Eu estou quase caindo para o Biden. De Quase caindo para o novo? lado do. Semana passada foi só uma recaída. Não foi uma recaída porque eu nunca fui para outro lado, né? Eu Hum. sempre, desde o começo, falei que ia ser Biden. Não, bateu uma Mas... asinha e subiu no muro semana passada, sim. Não, eu subi no muro, mas eu não Tá. caí para outro lado. Entendi, tá certo. Então eu Ficou fiquei firme, como um bom tucano, você ficou ali firme no muro. Como um bom tucano que eu não sou, eu Não, fiquei claro. firme no muro. E agora você voltou pro lado do Biden. Não, o que eu tenho visto aí é a quantidade de pessoas que têm antecipado votos, né? Tendo votar antes nos Estados Unidos. Verdade. E isso pode ser um sinal de que as pessoas estão se mobilizando e muita gente mais pró-democrata deve estar se mobilizando, né? Com medo da continuação do Trump. Eu não Será? sei, eu acho que sim, Acho que tem uma chance aí de dar Biden que é maior do que a de dar Trump. Mas eu também não cravaria o Biden, não. Não acho que dá para cravar. Opa! Voltou. Tá vivo? Tô vivo. Estragou muito o carro? Não, foi só um beijinho. Então tá beleza. Ô, Vitão, a gente deixou para falar o Covid depois que você tivesse resolvido aí essa pequeno contratempo e começamos falando aqui da eleição municipal e agora a gente está falando da eleição lá na gringa. O Cleveland, na semana passada, tinha subido no muro, mas voltou para o lado do Biden. O Rodrigão, apesar de achar que é um jogo páreo, continua apostando no Homem Laranja. E você? Eu tô achando que tá mais pro Biden. Então, chegamos a um empate, que se o meu xará tivesse aqui, estaria Ia dando dar Biden 3-2. Então, mesmo ele não estando, o voto dele tem que ser computado, ainda que eu não acho que eu não vejo motivo para Mas, assim, eu tô achando que dá Biden, mas, assim, eu acho que é um páreo duro, tá? Eu não acho que tá decidido. Mas a verdade é que, assim, o Trump, para ganhar, ele precisa
ganhar todos os estados que a situação está apertada, isso pode acontecer, né? Mas são 5 ou 6, se não me engano, com margem de erro de 1%. Então, tipo, é um cenário que pode acontecer, e aí ele precisa reverter um estado que está com um índice mais favorável para o Biden. Pensilvânia, por exemplo, são 20 votos, a diferença está em 3, 4%. Então, assim, é um cenário que você precisa de todos esses fatores acontecendo ao mesmo tempo. Se um falhar, ele perde, né? E aí ele também tem que defender o Texas, que parece que a vantagem não está tão grande. Então, estatisticamente, o Biden está com mais chance, mas é o que eu escrevi, 25 do segundo tempo, 1-0 para o Biden. Tem jogo, né? Ainda. Mas eu acho que o Biden é favorito. Bom, eu vou dar aqui o meu pitaco. Para mim, está muito parecido com a eleição anterior, muito parecido. Né? Um cenário que os institutos de pesquisa e os veículos de informação fazem um esforço enorme, né, para garantir ali um favoritismo para Hillary. Né? Esse esforço, dessa vez, me parece ainda maior, porque essa operação abafa em relação ao Hunter Biden é uma coisa que talvez sem precedentes, né? O Twitter simplesmente bloqueou o New York Post, né? Bloqueou até o tweet do editor do jornal. Então, assim, é um negócio... Ontem, inclusive... Não sei se você viu o Ted Cruz. Vi! Eu ia comentar exatamente isso agora, né? O vídeo do Ted Cruz inquirindo lá o presidente do Twitter, que, aliás, de uma aparência bastante peculiar, sugêneres, né? E então Neandertal, assim, alguma coisa. Exatamente. Eu estou aqui com meu amigo Rodrigo, talvez até com um pouco mais de convicção. Eu acho que o Trump leva, eu acho que essas pesquisas, assim como as pesquisas passadas, têm uma dificuldade muito grande de capturar um voto muito peculiar, né, daquele cidadão comum, e acho o Biden um candidato fraquíssimo, fraquíssimo, fraquíssimo. Vou ficar bastante surpreso de ver a maior nação do mundo, quase que hegemônica, sendo conduzida por uma figura pessoalmente tão frágil. Mas é isso, né, meus amigos? Vamos seguir em frente aqui com o nosso bate-papo, que é o seguinte. No ano passado, né, o Chile foi alvo de grandes manifestações, né? Eu, particularmente, via com bastante clareza que aquilo ali não era algo originalmente popular, espontâneo, né? Era uma manifestação bastante tendenciosa, com bastante influência externa, né? Não sei se vocês se lembram na época que numa das primeiros dias de manifestações, 10 estações de metrô foram atacadas no intervalo de 10 minutos, quase que simultaneamente, num ataque coordenado. Bom, o fato concreto é que desde então o Chile nunca mais foi a mesma coisa, né? Foi palco recorrentemente de manifestações. Eu acompanho o perfil dos carabineiros lá no Twitter, então ali é uma boa fonte de referência para acompanhar o cotidiano. Né? Igrejas sendo queimadas e no auge disso, nessa semana, a população chilena votou, né, por uma nova constituinte. Eu queria saber se vocês têm alguma impressão, se acham que existe alguma chance dessa constituinte sair um Chile melhor do que o Chile que a gente conheceu algum tempo atrás e que, para mim, pelo menos, vou falar um pouquinho disso depois, parece descendente. O que você acha, Rodrigo? A constituinte no Chile vai produzir um Chile melhor? De jeito nenhum. Não tem a menor chance de ser uma constituinte que vá produzir um Chile melhor. Infelizmente, às vezes a gente fica assim, não, às vezes tem que... É uma constituinte ainda da época do Pinochet, mas que tinha um monte de... e aglutinou, vamos dizer assim, uma certa sei lá, o povo muito contente, né?
Então, ele aglutinou isso e conseguiu fazer essa constituinte, mas vai ser uma constituinte que vai ser cidadã, como a do Brasil. E daí vai piorar o Chile, na verdade, né? Infelizmente. Muitos direitos, poucos deveres. Mas o Chile tem bastante para distribuir, né? É bastante rico, tudo. Vai distribuir bastante, até ficar ruim. Mas vai ficar ruim. E aí, Cleveland, qual é a sua impressão aí sobre essa constituinte chilena? Marcelo, olha, cada vez mais eu fico aqui me perguntando... Eu não sei, olho para a Constituição americana, eu vejo uma coisa tão simples e que funciona tão melhor do que em outros países, que toda vez que alguém fala em Constituinte, eu já fico tremendo, assim. Porque me dá medo, porque é tanto conflito de interesse, é tanto grupo de interesse forçando a barra e tudo mais, que a probabilidade de você ter alguma coisa melhor é baixa. Você pode falar o seguinte, mas tem um entulho ditatorial na Constituição chilena. Tá bom, mas tira isso. Aperfeiçoa, melhora isso. E eu acho que tem um problema no Chile também que, gente, qual é a carga tributária do Brasil atualmente? 33%, 35%? Qual é a carga tributária no Chile? 22%, alguma coisa assim? Tem muito espaço para você distribuir renda e ser eficiente ao mesmo tempo. Tem muito espaço para você melhorar a situação do Chile sem necessariamente ter que fazer uma mudança na Constituição. Então, eu acho que chegou um ponto que o que deve sair de lá não vai resolver o problema e a tendência é que você piore, sendo que você poderia fazer pequenos ajustes na própria Constituição e mudar um pouquinho o perfil da distribuição de renda chilena. Isso já seria o suficiente para melhorar muito o país. Ô, Victor, uma vez eu chegando em Santiago, conversando com um motorista de táxi, e queria ter uma impressão de um popular, né, em relação ao Pinochet. E, para minha surpresa, eu vi a seguinte frase: não matou palomas blancas, né? Não matou pombinhas brancas. E depois daquela minha passagem pelo Chile, a sensação que eu tinha até então era de que, ainda que o Chile tivesse vivido um período de exceção, pelo menos a lição de casa no campo econômico havia sido feita, o que não aconteceu no Brasil, né? Pelo contrário, né? O final do governo militar no Brasil foi com hiperinflação, uma economia absolutamente desordenada. O que você acha? Você acha que essa Constituinte do Chile, que brota dessas manifestações, tem alguma chance de transformar o Chile num país melhor? Ou a gente está vendo aí uma história que a gente já viu? Eu vou acompanhar os relatores, né? Eu acho que as chances são baixas. Como bem disse o Cleveland, essas mudanças, poderia ser retirado o entulho da ditadura de uma maneira mais tranquila e sem a necessidade de uma outra constituinte. Vai ser aquela coisa da lacração, né? Existe uma chance grande deles caminharem aí para uma piora substancial, né? Mas vamos ver. Agora, quando você fala de Constituição, tem um dado interessante que eu pesquisei. A Constituição americana, ela foi promulgada lá atrás e ela, historicamente, em média, ela tem uma emenda a cada 10 anos. A nossa, que saiu do forno em 88, já é uma anciã, uma jovem anciã, de tanto que foi malhada aí, ela, em média, tem uma emenda a cada trimestre. Então, tudo que você remenda demais é ruim, né? Agora, não sei se você vai caminhar por esse lado, mas eu acho que, por mais que a nossa seja ruim, também não é hora de falar disso aqui, como já saiu por aí em mídia, né? Ter líderes do governo falando isso. Isso é uma groselha tremenda, uma grande bobagem. Esse é exatamente o nosso próximo assunto, né? A não ser que você monte e crie uma Constituição na fundação de um país, como aconteceu no caso dos Estados Unidos, e você tem ali valores que sejam os nortes, né, as bases fundamentais da Constituição daquela nação, toda Constituição feita ao longo do tempo
ela acaba sendo fruto de um momento muito peculiar e acaba, de certa maneira, sendo contaminada por esse momento. A nossa Constituição de 88 é muito clara nesse sentido, né? Nós vimos num período de exceção ditatorial, então se produziu ali um documento, né, que reflete com muita clareza aquele momento, quando a Constituição deveria ser não uma fotografia de um momento, mas um conjunto de valores para nortear uma sociedade. No nosso caso, a nossa Constituição, tão remendada como você disse, só mostra que ela é uma peça que, aliás, nas mãos do nosso Supremo Tribunal Federal, nossa Constituição muitas vezes é uma peça de ficção. E é exatamente o próximo tema nosso, né? Nessa carona aí da Constituinte, que a gente também não pode esquecer de mencionar, que é a manifestação democrática da vontade do povo chileno, né? Ter uma Assembleia Constituinte. No reboque disso, na carona disso, nós tivemos aí o líder do governo falando alguma coisa sobre uma Constituinte no Brasil. Acho que seria uma tremenda imbecilidade, a gente não consegue cumprir nem a Constituição atual, imagina fazer uma nova. Mas eu queria colher aí a impressão de vocês. Agora eu vou começar aqui no sentido contrário. Victor, você que comentava sobre isso, que ideia que é essa aí? Essa é uma ideia de jirico, né? Uma ideia de jirico que não tem nenhum cabimento no Brasil com tanta coisa a ser feita. E, aliás, as mexidas podem acontecer via PEC, né? E algumas delas são necessárias via PEC. Agora, a distração, né? Uma falta de sensibilidade. Mas, enfim, isso aí já vai morrer. Isso aí não tem erro. Então, a conversa que dura uma semana, depois vem a próxima treta. Eu espero que você esteja certo. E aí, Cleveland, vamos fazer uma Constituição? Vamos fazer uma Constituição novinha saindo do forno? Ou vamos continuar fazendo funilaria nessa que está aí? Marcelo, eu queria fazer um comentário antes. O deputado que falou isso, ele deu uma opinião. E um monte de gente saiu por aí dizendo que dar opinião é antidemocrático. Cara, ele tem a opinião dele e tem todo o direito de dar a opinião dele. Ponto. Não tem nada de antidemocrático isso. Dito isso, eu acho uma bobagem. E eu digo por que eu acho uma bobagem essa opinião dele. Que ele tem todo o direito de dar. Aliás, as pessoas precisam aprender a respeitar o direito dos outros terem opinião. É o que se chama do exercício democrático da imbecilidade, né? Que o cara pode ser um imbecil, mas ele tem o direito, né? Tem o direito, ponto. Vamos parar com essa bobagem de falar que cada opinião que alguém tem é antidemocrático. Vamos parar com essa merda. Desculpa o termo, porque eu não consigo pensar em um termo melhor. Tá? É isso aí. É esse Cleveland que o povo quer. Agora, dito isso, o que me vem à cabeça é, particularmente, eu acho a nossa Constituição um verdadeiro lixo. Me perdoem os politicamente corretos, eu acho. Mas daí para querer fazer uma nova Constituinte, é você trocar o péssimo pelo absurdo. Então, principalmente num momento como esse, eu não acho que a gente tenha que fazer outra Constituinte, eu acho que a gente tem que remendar essa Constituinte, que eu tenho a minha opinião, mas no fundo ela reflete a opinião das pessoas da época, porque foram as pessoas que elegeram os constituintes. Tenho que respeitar isso e tenho que respeitar a Constituição. Mas eu acho que ela é ruim. Eu acho também que fazer uma nova vai piorar, e eu acho que o caminho é tentar convencer as pessoas que tem que ter mudanças. Tentar mostrar para as pessoas que não se sustenta tanto direito sem você ter a fonte de financiamento. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai ficar no buraco. E aí, Rodrigão, é isso mesmo? Não adianta ter só direitos, tem que ter deveres também? Basicamente o Cleveland falou o que eu penso. Essa Constituição, infelizmente, é um equívoco da história, né? É um equívoco histórico que a gente vai ter que aguentar ainda por muito tempo, infelizmente. Não há condições de se fazer uma nova Constituição, acho que nas próximas décadas, né? Por que não há essas condições? Porque nós como elite,
e como eleitores, a gente não sabe o que é democracia o suficiente para fazer uma Constituição suficientemente democrática, né? Então, o que me incomoda é que uma eventual nova Constituição ela pode suprimir direitos consagrados, como essa, de certa forma, suprime, né? Tem um viés coletivista aí que é impressionante. Tipo, função social da propriedade privada. É um negócio que não deveria existir. Mas, enfim, isso tá aí, tem que ficar aí. Então, eu não vejo nenhuma razão para mudar a Constituição hoje. Vamos ficar fazendo as gambiarras que a gente tem que fazer e vamos tocando. Daqui uns 100 anos a gente pensa nisso. Tá mudo aí, tá no mute aí, Marcelo. Opa, perdão. Coloquei aqui para te ouvir melhor. Eu acho que resumindo, é mais ou menos o seguinte, né? Pensar numa constituinte agora é mais ou menos como pensar em construir uma piscina numa casa cheia de goteira, né? Então, primeiro vamos cuidar das goteiras, né? Vamos fazer as reformas que a gente precisa, né? Que são tão necessárias aí para ser base, né? De um avanço econômico. E daqui a uns 100 anos, logo ali, a gente fala disso. Bom, vamos falar do Covid agora. Nosso amigo Victor vai nos trazer aí o panorama brasileiro e aí a gente já emenda falando dessa segunda onda na Europa aí que assustou, derrubou as bolsas ontem, fez uma abertura também pesada hoje, ainda que ao longo do dia o mercado tenha revertido a tendência e fechado em alta. Victor, como é que a gente está de Covid, hein? O Covid nós estamos caindo tanto quanto o Vasco, assim, estamos uma queda vascaína. Então está caindo bastante, né? Caindo bastante, com vigor. Nós estamos para romper aí a marca dos 2 óbitos por milhão, média de 438, caindo 16% de uma semana contra 10 dias para cá, caindo 32% em relação ao mês passado. Então, assim, os indicadores são muito bons. Praticamente todos os estados em situação de queda, tipo, a exceção ali dos mesmos, né? Federal, Goiás, Rio de Janeiro, Tocantins e agora o Amazonas, que ali não sei se é uma segunda onda, se é aquela lerdeza no registro, classificação, etc. Esses são ainda com indicadores de 3 para 4 por dia, que é um número ainda alto. Mas o resto do Brasil vem bem. São 11 estados que já estão há mais de 2 semanas com menos de 2 óbitos por milhão por dia. Então, assim, alguns com menos de 1, já olhando a pandemia pelo retrovisor. E nessa trajetória, a gente deve chegar à média de óbitos diária de 200 até o final de novembro, que nos remeteria a um índice do mês de abril, né? Então, está indo bem. Eu acho que o verão provavelmente colabora, né? Aí uma teoria, um achismo meu. Lembrando que a Europa passou o verão sem o Covid aglomerado, então nós vamos entrar no verão aqui. Eu acho que tende a ser favorável o momento de queda. Agora, você tem essa questão do repique do continente europeu, que ainda não é assustador, tá? Assim, as curvas de subida são bem mais amenas do que foram no primeiro momento, então não há sinal daquela explosão, então está subindo, você tem Inglaterra, França, Espanha, aí já com 3 óbitos por milhão por dia, né? Já é um número... A letalidade dessa segunda onda também bem menor, né, Victor? Não, bem menor. Então, assim, não tá, as curvas não estão com aquela cara de dar aquele aumento vertiginoso. Então, fala assim, eu não vou nem sofrer pela segunda onda no Brasil, já que nós nem terminamos a primeira, né? Então, acho que é sofrer a dor de cada dia. Sofrer por antecipação. Primeiro vamos terminar a primeira onda, depois a gente vê se vai ter uma segunda. Se houver um repique por aqui, pode ser na época da passagem do verão para o outono, quando começar a esfriar. Eu acho que nós vamos passar um verão com indicadores baixos, mas é um achismo meu, né? E vamos ver como se comporta aí a Europa nesse momento de subida, se vai subir por muito tempo. A verdade é que assim, o vírus está aí, né? Ele não pegou as malas e foi embora. Se
você não tem a imunidade de rebanho, se você não tem vacina, se você afrouxar as condições de distanciamento e tudo mais, ele vai se propagar, né? Não mudou nada. Agora, nós temos, nesse momento, melhores tratamentos precoces, as pessoas estão indo procurar o hospital antes, os tratamentos dentro do hospital são melhores, então você lida muito melhor com a pandemia, então a letalidade caiu muito. Então eu vejo essa segunda onda assim como algo normal, né? Os europeus passaram o verão inteiro se aglomerando, isso não ia ficar em vão, acabou voltando, mas volta com menos força que antes. Eu acho que há um exagero nas reações do mercado, tá? De alguma maneira, eu espero que se acomodem e as pessoas vão falar, bom, peraí, também não é tudo isso, né? E eu acho também que ninguém fez a conta de fazer uma contabilidade mesmo minuciosa do excedente de óbitos. Enfim, quanto mais houve de óbitos nessa história toda, aqui no Brasil é 15,5% durante o período da pandemia, é ruim, mas não é um apocalipse. Então, acho que sobra pânico e falta informação, infelizmente. Está se repetindo a mesma situação que ocorreu lá atrás, em março, abril. As pessoas muito nervosas, muito em pânico, aquela coisa toda, mas faltando um pouco de informação para dizer, não é tão horroroso quanto. Ô, Rodrigão, uma coisa que a gente tem aprendido recentemente aí sobre o coronavírus é que o coronavírus ele gosta de ir para balada, né? Mas ele não gosta de estudar. Eu queria a sua impressão aí em relação à segunda onda, né? Não chega a ser assim algo inédito, né? Quando a gente pesquisa um pouquinho aí sobre a gripe espanhola, foi exatamente assim, né? É isso aí. Vai ter segunda onda, não há a menor dúvida sobre isso. Ela vai ter consequências menos graves do que teve até agora, porque a gente já aprendeu bastante. Eu já falei aqui isso antes, é lamentável a situação que nós estamos, as crianças que ficam nas casas e não podem interagir com seus colegas na escola e tudo mais, isso daí eu não vou dizer que isso não é irrecuperável, não é irrecuperável, mas é uma perda significativa em termos de interação social e tudo mais. Isso gera uma dificuldade para algumas famílias que não têm condições que não têm, por exemplo, computadores para deixar os filhos assistindo aulas virtuais. Isso gera dificuldades para as famílias que têm seus filhos em escolas públicas, né? Que nas escolas públicas é mais difícil de ter aulas virtuais com regularidade e tudo mais, né? E esses custos não vão ser computados em lugar nenhum, mas são custos econômicos que eu imagino que sejam bastante relevantes. Então, eu fico aqui me perguntando eu tenho aqui uma dúvida, se logo depois das eleições o pessoal pega e flexibiliza de uma vez e pronto, se o problema é as eleições, se é medo de que isso possa, se essa segunda onda venha mais rápido, sei lá. A minha impressão, assim, é que isso pode mudar com as eleições. Pronto, vamos liberar, a gente já sabe o que vai acontecer, não vai ser nada muito grave, né? Vai ser grave, mas não vai ser muito grave, como foi. E bola para frente. O que tem que acontecer é essa imunidade de rebanho, do meu ponto de vista, né? Eu acho que tem que flexibilizar, nós vamos tomar cuidado, vamos seguir as recomendações de higiene e tudo mais, mas não dá mais para ficar em casa, não dá mais para segurar, nós temos que voltar à vida normal, o mais rapidamente possível. Rodrigo, deixa eu fazer uma pergunta antes de passar a palavra para o Cleveland. Você, como profissional aí da educação, do ensino, ainda que o ensino à distância cada vez se torne uma alternativa, em alguma medida uma realidade, mas nessa modalidade, você como professor, tem uma perda aí da aprendizagem, né? Tem, é bem difícil de mensurar, mas assim, eu pessoalmente me sinto muito desconfortável dando aula em que envolve derivações, números, dando aula virtual, né? Então, o que acontece? Eu estou dando aula com slide. Os alunos, eu não sei, eu estou dando aula, eu estou me reinventando também, né? Eu pego o slide, eu boto lá o quadro branco, eu derivo lá um pouco na mão, eu boto o software que eu estou utilizando, eu faço alguma coisa no software. Eu fazia isso na sala.
a vantagem de fazer isso no computador, que todo mundo está vendo com mais precisão, mais perto e tudo mais. Mas tem hora que não é a mesma coisa. Tem hora que por exemplo, a comunicação é difícil, né? Tem um monte de gente lá, as pessoas colocam tudo no mudo e você pergunta, estão entendendo? Ninguém responde. Você não está olhando para as pessoas exatamente, você está olhando para o slide, você não sabe se os alunos estão entendendo. Ei, Rodrigo, ao vivo o pessoal já não responde, né? Imagina mas online. Ao vivo você vê a cara de dúvida, né? Então você vê, vocês não estão entendendo? Quer que eu faça desse jeito? Você tenta fazer outra coisa. Quando você está no virtual é difícil, é muito difícil. Eu me sinto bastante desconfortável. Ô, Cleveland, e aí, essa segunda onda é para tirar nosso sono ou nós vamos superar e o pior já ficou para trás? Só fazer um comentário antes, na linha do que o Rodrigo está falando. Eu não sei se os alunos estão tendo perda de qualidade ou capacidade de entender, mas o desgaste para o professor, eu tenho sentido isso, é muito maior. Eu tenho trabalhado com 2 computadores, um computador com uma tela para poder ver todos os alunos, eu peço que todos liguem a tela e acompanhem de um lado, e o outro computador para dar a aula propriamente dito, né? Então, eu entro com 2 logins para poder acompanhar. E não está sendo uma coisa trivial, né? Não sei se o Rodrigo sentiu isso, mas a quantidade de trabalho como professor aumentou substancialmente também. Aumentou. Sem dúvida. Você teve que preparar tudo de novo, praticamente, né? Você disse tudo, você teve que se reinventar, né? Tudo que você tinha pronto, você teve que se refazer, aprender. Mas deixa só para... Assim, eu não vou dizer que é tudo desvantagem. Teve algumas coisas boas. Como eu disse, eu posso mexer no software com mais desenvoltura, porque quando eu estava na sala, tinha que ligar, não sei o quê, demorava, os alunos não viam. Agora eles podem até acompanhar junto com o deles, né? Mas não é a mesma coisa, né? Marcelo, só vou complementar bem rapidinho, tá? Claro, claro. Cara, a minha impressão, quanto mais eu leio, quanto mais eu procuro saber, quanto mais eu volto, quanto mais eu tento estudar esse assunto de pandemia, mais eu tenho a certeza de que esse negócio vai longe. Mais eu tenho certeza de que a vacina que a gente vai ter, a primeira leva de vacina não vai resolver muita coisa. Eu acho que a gente ainda vai ter muita coisa pela frente. E o que a gente tem que fazer é se cuidar, seguir as indicações médicas, de higiene e tudo mais, e tentar viver a vida de uma maneira minimamente razoável, né? Dentro dessa nova realidade, né? É isso. Bom, então quer dizer que não sou só eu. Agora só vou dar um pitaco aqui, Marcelo, porque assim, acho que o Rodrigo e o Cleveland falaram de alunos adultos, né? Certo. Não, eu falei do meu filho que tem 7 anos também, está uma dificuldade aqui em casa. Deu seu depoimento de pai, Victor. Quanto mais novo, mais difícil, né? Exatamente. Então, eu tenho um filho de 10, um de 8, eu acho que assim, esse ano letivo foi pro vinagre. O ano que vem vai ter que ter reforço, porque eu duvido que tenham aprendido o mínimo necessário nessas aulas online, sabe? Não é possível, não tem essa capacidade de estar atentos por horas a fio na frente do computador, numa interação. Por mais que quebre o galho, para um adulto pode ser ok, mas para uma criança não rola. Eu acho que o ensino fundamental foi altamente prejudicado. Foi. Isso é um crime, isso vai ter consequências. Mas a gente não vai conseguir medir bem, eu acho. Eu tenho acompanhado uma sobrinha e é um negócio desumano com as crianças, né? Esse tempo no computador, a carga que é dada, que, a meu ver, não deveria ser a mesma de uma aula normal. Ô, Vitor, antes da gente passar para o próximo assunto, em relação à questão do Covid, eu não sei se você tem dedicado alguma atenção, mas eu queria colher a sua impressão em relação aos nossos hermanos argentinos. Assim, eu tenho a sensação que eles pariram o pior modelo de lidar com o Covid. Eu estou errado? Eu concordo. Para mim é o pior. Tem alguém que conseguiu lidar pior com o Covid que a Argentina? Eles vão o pior da medicina e da economia juntos, né? Porque a Argentina continua evoluindo diariamente a uma taxa de 8 por milhão, é que o Brasil está em 2, né? Então eles estão tirando 6 óbitos por milhão por dia da gente. Nós estamos com 740 acumulados, eles têm 660.
assim, 2, 3 semanas eles alcançam o Brasil. Com toda aquele teatro de lockdown, fica em casa de qualquer jeito, já estão aí há 7 meses nessa loucura. Isso mostra também que quando o vírus encontra uma porteira, ele entra, esquece lockdown. Ele faz estrago. Eu vou falar por mim, não Cara, faço ideia. deixa eu, assim, essa decisão de fazer o lockdown horizontal, acho que foi uma das piores coisas, uma das piores decisões que já tomaram na vida. Eu não sei que ideia, quem que foi o primeiro que teve essa ideia, mas ela simplesmente não funciona. Se ela não funciona na hora, ela não funciona na hora nem depois. Depois volta, segunda onda. É lamentável. Eu procurei me proteger e não faço a menor ideia onde possa ter pego. Tinha a impressão que tinha sido porque eu fiz uma pequena viagem e que pudesse ser ali o ambiente do avião do aeroporto, mas eu já li uma matéria dizendo que a chance da pessoa se contagiar num avião é mínima. Então, voltei para estaca zero, não faço a menor ideia. Bom, falamos bastante sobre Covid, vamos continuar aqui no campo da saúde. Nessa semana, ontem mais precisamente, nós vivemos ali um misto de desonestidade, incompetência extrema e histeria, com tudo isso temperado com bastante analfabetismo funcional, na minha forma de ver, né? O governo fez um decreto, 10.530, se não me engano, em que abria a possibilidade de estudos para parcerias público-privadas na operação de unidades de saúde do governo federal. Bom, para transformar isso aí em privatização do SUS, foi só uma pitadinha de desonestidade que tomou conta das redes sociais e, ao final, o governo voltou atrás. Eu vou começar agora, já que a palavra estava com o Victor, pelo Victor. Victor, qual que é a sua impressão aí dessa nossa última ópera bufa? É uma vergonha, né? Assim, uma sucessão de equívocos. Primeiro que esse modelo já existe, já é aplicado em vários lugares, nos estados inclusive petistas. Segundo que era uma análise, um estudo. Análise e estudo, para mim, pode ser feito em silêncio, não precisa fazer alvoroço em cima disso. Terceiro que, assim, não quer dizer que vai fazer, que vai estudar, e não se falou nada de privatização. Aí já saiu a imprensa falar o bando de asneira, as celebridades querendo lacrar. Depois o governo, covardemente, resolve puxar o carro, né? E falar, não, esquece o que eu falei, não é nada disso. Enfim, é mais um não assunto que a gente mete aqui no Brasil, né? Só lamentar. E aí, o Cleveland, as nossas crises estão sendo tão rápidas e descartáveis que daqui a pouco a gente nem vai mais ligar para elas, é isso? Marcelo, essa história é de uma bobagem, liviandade, estupidez sem tamanho. Eu fui ver o post da Sâmia, que foi falar que estava angariando assinaturas para ser contra a privatização. Vamos lá, vamos por partes. Privatizar é transferir ativo do setor público para o setor privado. Não é disso que se trata. Está tratando de PPPs. PPPs é você reconhecer que o setor privado é mais eficiente para executar determinada tarefa, pode ser uma construção, um determinado serviço, projeto de administração de compras, assim por diante, e só que o setor privado não teria interesse ao valor que se pretende precificar aquilo. Então, o governo entra de alguma forma, seja pagando o valor total, ou seja, como uma contraprestação. No caso de hospitais, gente, o que me espanta é gente do PT, gente da esquerda, ficar falando que PPP é uma privatização. Cara, quem deu a melhor ideia de PPPs no setor público foi o caso da Bahia. O que foi o caso da Bahia? Governo Jacques Wagner. Eles fizeram uma PPP hospitalar. E essa PPP tem funcionado muito bem, está andando muito bem, e ninguém falou que era privatizar. Agora vem com essa história de privatizar. Tenha santa paciência, eu não tenho mais paciência
para esse povo. Eu não aguento mais ter que ouvir esse tipo de coisa, ter que ler esse tipo de bobagem. E pior, a imprensa comprou essa bobagem, essa estupidez como se fosse verdade. Sabe, eu perco a paciência com essas coisas. Ô, Rodrigão, a imprensa comprou essa história porque ela é desqualificada ou porque ela é desonesta? Em linhas gerais, sempre lembrando que existem as raras e honrosas exceções, que é um negócio legal da gente falar, porque evita processo. As duas são as duas coisas, né? Não há a menor dúvida que, se informando um pouquinho, as pessoas entenderiam que é uma PPP, né? Eu, antes de mais nada, eu não entendi bem por que tinha que ter um decreto para fazer estudo sobre uma PPP. Eu fiquei meio... Mas essa, Rodrigo, é um estudo. Ninguém está decidindo nada. Por que precisa ter um decreto para isso? Eu não entendi. Eu acho que eu entendo por que tem um decreto. Como você vai criar grupos de estudos, né? Como você vai fazer com que haja interação? Já tem o ministério lá, eu não estou entendendo. Então, como você vai ter grupos de estudo, como você vai alocar recursos públicos eventualmente para esses grupos, isso eu acho que de alguma maneira tem que ser documentado. E eu não acho, vou falar depois, eu acho que o menor problema é o decreto. O problema é como isso foi dito, mas desculpa, mas enfim. Não, eu não entendi por que teve o decreto, porque assim, para criar o grupo de estudo, você tem o Ministério da Infraestrutura que já faz esses estudos, entendeu? Por isso que eu achei meio estranho, porque é um estudo só. Ô, Rodrigo, a impressão que eu tenho, é só fazer um gancho rápido, tá? É porque o Banco Mundial tem proposto isso há muito tempo. Então, pode ser que tenha algum acordo tipo PNUD ou algo do tipo que você tenha que criar, constituir algum ambiente legal para que possa ser contratado estudos de fora para que seja feita uma avaliação. Pode ser. Pode ser alguma coisa do tipo. Dar um caráter legal, criar um lastro legal para aquele estudo que vier a ser apresentado. Acho que talvez por aí o caminho. Mas continua, Rodrigo, perdão. Deixa eu falar assim, talvez eu me alongue um pouquinho, mas é porque é um assunto que eu entendo, especialmente que eu faço estruturação de projetos de parceria público-privados com uma certa frequência. Então, eu entendo um pouco desse assunto, né? E tenho uma experiência com hospitais também, né? Eu coordenei a parceria público-privada do governo do estado de São Paulo, que gerou uma PPP para a construção de 3 hospitais, né? Um em Sorocaba, um em São Paulo e outro em São José dos Campos, e que está funcionando muito bem também. Em primeiro lugar, né, a depender dos estudos, você tem que entender que tem uma separação entre os cuidados médicos, que é chamado de bata branca, e os cuidados e a infraestrutura do hospital, hotelaria, se for um hospital, que é coisa assim, ou o restaurante e tudo mais, que é o que se chama de bata cinza. Então, no geral, as PPPs, as PPPs grandes, né, elas são vinculadas à bata cinza, em que a infraestrutura, a responsabilidade pelo estacionamento, pela recepção do paciente e tudo mais, é feita pelo privado, porque o privado faz melhor. E você deixa para o público, especialmente, os cuidados hospitalares. Essa mesma ideia, ela pode ser transformada no setor da educação. O privado fica com a infraestrutura, responsável pela infraestrutura, recepção, material, fotocópias e tudo mais, e o público ficaria com a parte pedagógica de uma escola, por exemplo. Então, eu fiz os estudos de uma escola do colégio militar e tudo mais. O meu ponto é outro. Ali era uma questão de UBS, era uma questão simples, era uma questão menor. E havia várias unidades que estavam incompletas. O que você precisava era do investimento privado para concluir as unidades, essencialmente. E para você colocar deixar elas operantes, né? E colocar ali os médicos que iam atender a população. Era essa a intenção. A intenção era a melhor possível. Era a melhor possível. É isso que é o mais inadmissível. Então, você ia beneficiar a população que estava precisando daquilo. Gente, se você construir um hospital, você vai ter 100% de demanda, às vezes até mais. A demanda por serviços hospitalares, ela é
nesse momento, ela é infinita, entendeu? Porque as pessoas estão envelhecendo, porque as pessoas são mal atendidas e tudo mais. Então, ela é infinita. Então, tem superlotação nos hospitais que existem. Então, você pode fazer o que quiser que vai dar certo. Não tem essa questão. Muito bem. Existem exemplos até inclusive de unidades de saúde sendo operadas por privados, Sírio-Libanês, Einstein, estão sendo operados por privados, estão sendo remunerados pelo poder público, né? Que foi um pouco o que o governador Dória fez no começo da gestão dele, que é o negócio do corujão lá, para resolver o problema dos exames e tudo mais. Ele estava usando a capacidade ociosa de hospitais privados, inclusive, entendeu? Então, era tudo para beneficiar a população. Então, agora, dito tudo isso, quer dizer assim, um grande equívoco, o PPP não é privatização, não é transferência de ativos para o privado, ao contrário, é o privado construindo ativos que futuramente, eventualmente, serão transferidos para o poder público, é exatamente o contrário, né? Vem alguns comentários. Cara, privatizar o SUS, eu acho que é legalmente impossível e financeiramente inviável, provavelmente. Provavelmente é financeiramente inviável. Legalmente tem que passar pela Constituição, você tem que mudar a Constituição e financeiramente é inacreditável a conta. Eu acho que é inviável. Então não tem essa conversa de privatização. Ela não tem nem a conversa legal, nem a conversa econômica. O que eu não estou dizendo que o SUS, só para deixar bem claro, o que não quer dizer que o SUS não produza benefícios econômicos superiores aos custos que tem. Eu não sei dizer. Mas pode ser que seja verdade. De fato, o SUS tem algumas coisas muito boas lá, que eu saiba. Então, assim, meu primeiro ponto é isso. Não tem essa questão de privatização, ela não é questão, é impossível privatizar o SUS, é impossível nesse momento. Não existe nenhuma possibilidade disso, né? Como eu disse, nem legalmente nem economicamente. O segundo ponto que eu queria destacar é a fraqueza do governo em relação a isso. Tipo assim, cara, revelou o tipo que a gente já tinha essa noção, né? A gente já desconfiava, mas ficou evidente que o tipo das pessoas com quem nós estamos falando no governo. O cara não consegue sustentar um negócio que é bom. Um negócio que é bom, gente, é bom. Certo? Terceiro ponto, eu fiquei impressionado, eu tenho que dizer isso, porque assim, eu tenho filhos jovens, né? Tenho conhecidos jovens, eu fiquei impressionado como eles foram enganados pela imprensa. Então, filhos que convivem comigo e sabem o que eu penso, e eu tento né, alertá-los, né, sobre o que aconteceu. Eu fico impressionado. Os nossos jovens não conseguem distinguir o que é bom do que é ruim. Eles caem nessa ladainha e é impressionante, mesmo sendo, diria assim, alertados sobre o que está acontecendo. Então, com uma elite em formação e com uma elite que nós já temos, que está completamente conspurcada, esse país não tem solução. Não há solução. Não há solução no curto prazo, não há solução no médio prazo, não sei nem se em 300 anos haverá solução. Porque, assim, precisa acontecer uma série de fatores cuja probabilidade tende a zero, né? Que é conseguir uma população suficientemente coesa, né? Uma elite suficientemente ilustrada, políticos suficientemente bem intencionados para mudar essa situação que nós estamos. Não vai acontecer. Deixa eu falar para vocês qual que é a minha impressão. Eu até escrevi isso ontem. Ontem, para mim, por conta desse episódio, foi um dia muito triste. Pessoalmente, eu vou até explicar o porquê. Obviamente, não vou citar nomes, porque a ideia não é essa. Mas eu queria dissecar rapidamente as partes envolvidas aí. Bom, a oposição, eu sempre digo, no meu mural, quem acompanha vê, que a oposição caga, atenção, caga para as minorias. Caga. São apenas ferramentas, são apenas pautas de ocasião para implementar ali uma disputa ideológica. Ontem isso ficou mais claro do que nunca. A oposição brasileira pouco se importa com os mais humildes. Pouco se importa. Porque se importasse, né,
ela estaria apoiando uma medida que, a princípio, era exclusivamente um estudo, para que, eventualmente, através de parcerias públicas-privadas, que já são adotadas pelos governos estaduais, que foram defendidas, inclusive, pela Dilma, né, no poder, para que a gente pudesse tornar operante obras que estão paradas, que pudesse trazer mais eficiência e mais atendimento. Então, no que diz respeito, a oposição no Brasil é um lixo, não serve para nada, é meramente ideológica, rasa, banal, caga para as pessoas, caga para as minorias. Então, essa é a parte que diz respeito à elite. Do outro lado, a gente tem um governo que até então se comunicava mal e que ontem parece ter inaugurado uma nova etapa, porque a arregada que o governo deu ontem foi vergonhosa. Vergonhosa. Assim, um vexame. E o Bolsonaro, cancelamos o decreto, né? O pessoal resmungou. Então, tá vendo? Vamos deixar de fazer o hospital. Era hora dele peitar esses caras e falar, peraí, a gente tem que deixar bem claro as coisas. E aí eu vou entrar na terceira parte do analfabetismo funcional. De mostrar qual era o teor daquele decreto. O que estava escrito ali. Cara, você não precisa ser muito alfabetizado. Era um decreto que tinha meio artigo. Na verdade, ele tinha 2 artigos, mas se você for espremer ali no liquidificador e fazer um resuminho, era um decreto de meio artigo, que as pessoas, no geral, tendo acesso a todo tipo de informação, sequer se dão o trabalho de ler aquele decreto. Né? Precisam dessa. Aí a gente vai começar a avançar e aonde entra a minha tristeza geral e pessoal. Então, essa falta de pesquisa, essa falta de capacidade de ler um decreto de 2 artigos, em que praticamente se resume a um só, isso denota um analfabetismo funcional, uma incapacidade de entendimento das coisas que é assustadora. E me perdoa, Rodrigo, vai muito além dos mais jovens. Porque ontem no meu mural eu vi pessoas surpreendentemente se colocando contra a privatização do SUS, alguns que me deram a clara impressão de imaginar que a ideia é que as pessoas viessem pagar a partir de agora pelo atendimento, como se de fato a gente já não pagasse através da nossa carga tributária. Então, assim, assustadoramente, esse episódio de ontem revelou uma incapacidade de entendimento das coisas que vai muito além dos jovens, ainda que entre os jovens é uma coisa de tirar o sono mesmo. E aí a gente entra na... Já falei do governo, já falei da oposição, já falei das pessoas em geral, mas a gente entra agora na oposição. Cara, eu penso assim, um jornalista, ele antes de tudo é um cidadão. Ele pode ter uma percepção ideológica. Nunca imaginei que eu fosse fazer o que eu vou fazer agora, mas eu vou elogiar. Então, assim, um jornalista, ele pode ter um viés ideológico, ele pode ter uma simpatia qualquer, isso é um direito da democracia. Mas um jornalista de verdade, ele não pode abrir mão de reportar uma verdade de acordo com a conveniência do seu idealismo, da sua simpatia política. Não pode. Não pode abrir mão da sua informação. Ontem, existe uma jornalista que eu acompanho durante muitos anos, que sempre teve o meu mais profundo respeito, porque ainda que eu soubesse que ela era ligada a um grupo político, eu sempre via nela um exercício jornalístico honesto, intelectualmente honesto. E ontem a postagem sobre esse decreto, aderindo a esse discurso de privatizar o SUS. Meu Deus, que tristeza. Cara, como a gente está no limbo, cara, como a gente está no limbo. Você foi jornalista? Eu não vou falar aqui agora, porque depois eu até comento com você, porque a ideia não é personificar, mas é mostrar que até mesmo aquelas pessoas que a gente imaginava que pudessem ser portadoras de algum nível de respeito pela sua independência, pela sua honestidade intelectual, independente de preferências partidárias que todos nós, como cidadãos, temos direito. E quando você vê mesmo essa gente ruindo por conta de uma antipatia, de uma polarização, isso é muito desesperançoso. E nesse sentido, cara, eu vou ter que ser honesto, eu vou ter que parabenizar aqui hoje o Glenn Greenwald, né? Que se desligou do site que fundou o Intercept, porque ele foi censurado, pois querendo repercutir essa operação abafa que estão fazendo, né? Sobre as inúmeras notícias sobre corrupção envolvendo a família do Joe Biden, ele foi censurado pelos seus pares dentro do próprio veículo que criou e por conta disso ele saiu de lá. Então eu acho que assim,
ainda que eu discorde absolutamente da visão de mundo desse cara, ainda que em alguns momentos eu acho que ele tenha sido extremamente antiético, pelo menos nesse episódio, eu tenho que dar esse mérito para ele, nunca imaginei, e registrar essa minha tristeza, assim, sabe? Porque é uma oposição desonesta, um governo incompetente, uma imprensa que não está a serviço da verdade, que não faz seu papel de informar, e uma população, assim, um nível de analfabetismo funcional que, assim, me surpreendeu grandemente. Bom, então esse episódio do SUS, assim, para mim, ele foi, nossa, triste demais. Assim, ontem foi um dia complicado para mim. Bom, normalmente, quando a gente chega assim no limite, né? Posso? Por favor. Deixa eu só fazer um comentário, porque não tá na pauta. Não tá na pauta, mas tem a ver com a questão do analfabetismo funcional, tem a ver com todo, tá no contexto, né? O ex-ministro, o porta-voz da Presidente da República, ele escreveu um artigo aí no jornal, acho. Foi no jornal? Memento Mori, Correio Isso. Brasiliense. No Correio Brasiliense, perfeitamente. Enfim, dando um recado aí para os nossos governantes, né? E mostrando, e nesse artigo, curiosamente, eu acho que ele reflete bem a situação do nosso governo, né? Eu acho que ele escreveu para o Bolsonaro, né, Rodrigo? É a situação do governo, tá? Mas eu quero dizer eu só queria fazer um comentário, depois se vocês quiserem podem repercutir ou não, é que ele no artigo ele pede aos outros poderes e à imprensa para vigiar o executivo. Eu não sei onde ele está com a cabeça de que os outros poderes e a imprensa vão vigiar o executivo de uma maneira que deveriam vigiar, porque é tudo um conluio só. E é isso que me incomodou no artigo, particularmente. Eu fiquei pensando, eu fiquei refletindo, viu, Marcelo? Fiquei refletindo sobre o artigo. Eu também, e tenho uma opinião sobre esse artigo, que é o seguinte: o ex-porta-voz da Presidência da República, se vocês quiserem comentar, por favor, aí se manifestem. Mas o ex-porta-voz da Presidência da República iniciou suas atividades no governo em janeiro de 2019. Janeiro de 2019. Ele saiu do governo agora, em outubro de 2020. Praticamente esteve 2 anos durante o governo. E saiu depois de um tempo já meio encostado, porque o governo mudou a sua política de comunicação, reestruturou a secretaria, nomeou um novo ministro das comunicações, reestruturou. Então, ele estava lá quietinho, até que, num dado momento, ele foi desligado. Passaram-se 20 dias e ele escreveu esse artigo. Eu acho o seguinte: certas críticas e certas verdades precisam ser ditas, mas a forma como isso é dito também diz muito sobre quem diz. Então, se esse artigo aqui tivesse sido feito numa carta de despedida ao presidente, se tivesse sido feita corajosamente, se dirigindo ao presidente pessoalmente, teria o meu respeito. Mas quando o cara passa 2 anos no governo, um bom tempo encostado, espera ser mandado embora para ir se manifestar, aí para mim essa crítica já vejo ela com uma certa ressalva, por mais que eventualmente ela pudesse ser pertinente em alguma medida. Então, assim, eu vi com muita ressalva nesse sentido a forma como foi feito. Me lembrou muito o Moro, né? De pedir uma demissão, fazer uma coletiva, sem sequer ter entregue o cargo, o que, a meu ver, seria a postura mais elegante, correta, sem sequer ter entregue o cargo ao presidente. Então, essa manifestação aí do porta-voz me pareceu algo assim muito carregada de uma certa mágoa, ainda que muito bem embalada, né? Ainda que muito bem escrita, para quem gosta de escrever e para quem gosta de ler, o artigo é primoroso, mas quando a gente busca o que está ali por trás, talvez ele está muito mais machucado na sua vaidade do que, de fato, preocupado com a democracia. Foi essa a impressão que eu fiquei, ainda que usando de bons argumentos. Eu não sei se meu amigo Cleveland chegou a ver o artigo, se quer comentar alguma coisa sobre isso. Não, eu te confesso que eu não li, Marcelo. Não cheguei a ler esse artigo, não. Vitor, você viu esse artigo? Quer comentar alguma coisa sobre?
Vitor? Deve estar estacionando o veículo. Agora que você fala. Vitor? Aproveita aqui, ô Marcelo. Eu vou ter que sair. Ah, ok, meu amigo. Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo, vai ter que sair, né? A gente vai falar de futebol, você vai ter que sair. Faz sentido. Eu saí, exato. É a saída estratégica. Eu não aguento mais sofrer bullying do Cleveland. Tá bom, meu amigo, um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Bom, de futebol, Rodrigão, ontem nosso time tomou um coco, né? 3-2 pro Lanús jogando fora. Mas aí tentar ganhar de 1-0 semana que vem não é tão impossível e tão difícil assim, ainda que as minhas esperanças no tricolor sejam mínimas, né? Minha esperança também. Cara, mas assim, eu vou me surpreendendo, de certa forma. Tá lá na ponta, né? Assim, tá com dois. Por Quantos pontos, jogos a menos agora? Tá com um, né? 3 jogos a menos, por pontos perdidos, nós somos líderes, né? Precisa ganhar esses 3 jogos aí para a gente ser líder de fato. Eu não boto muita fé, acho esse técnico péssimo, medíocre, e tomara que ele calhe a minha boca. Eu sou São Paulino, eu quero mais que o meu time ganhe, mas ontem, por exemplo, foi um dia sofrível. Meu amigo Cleveland, você quer falar alguma coisa? Você aprecia, quer falar alguma coisa sobre o América? Não, eu fiquei meio triste porque o jogador do meu time lá, o Liverpool, ele se machucou, né? E teve todo esse debate entre o Tite e o técnico e tudo mais, né? No jogo lá contra o time dinamarquês, que a gente ganhou de 2-0, mas não tem mais nada a falar, não. Sobre o América de Minas, você não quer falar nada, né? América? Minas? Onde? De que país está falando? Bom, então vamos seguir agora com as nossas dicas, citações, bola dentro e bola fora. Se vocês me permitirem, já que eu estou aqui com a bola, eu queria falar. Bom, a minha dica é o seguinte: nos últimos dias, eu que sou notívago, tenho assistido a série, é uma série antiga, anos 90, 80 talvez, final, que é uma série chamada Monk. Eu não sei se vocês já viram, sabem do que se trata, mas é um detetive que dá consultoria para a polícia e é um cara que tem transtorno obsessivo compulsivo. Ele é um observador extremamente atento, ele consegue perceber coisas que as pessoas normais não se dão conta, e ele é cheio de manias e é divertidíssimo. Os episódios não são muito longos, então ali como aquela opção de fim de noite ali para pegar no sono e no dia seguinte retomar a partir dali, fica essa dica aí. Eu acho que é uma série muito gostosa. E detalhe, essa série tem uma peculiaridade. Eu detesto ver coisa dublada, detesto. Gosto sempre de ouvir com o som original. Mas essa série até que dublada não fica tão mal, fica melhor que o original. Então vai a dica dobrada, assista a Monk e assista com a dublagem. Bom, a minha citação é, hoje o nosso ministro, né, Paulo Guedes, deu um depoimento na comissão mista do Congresso Nacional sobre o Covid, e ali, dentre as tantas coisas que ele disse, ele falou uma coisa que eu vibrei, né, porque é a minha sensação, se referindo ao ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, que ele deixou saber que, inclusive, num primeiro momento, pensou até em falar em tabelamento de medicamentos, né, que aí dá uma bela medida do que a gente se livrou ali naquela ocasião. E se referindo ao Mandetta, o Guedes disse assim: é um animador de televisão, um inconsequente. Lavou minha alma. Obrigado, Paulo Guedes, por essa frase, que é a que eu trago como uma citação de hoje. E assim, a bola dentro foi o decreto do governo 10.530, falando sobre estudos de parcerias públicos-privadas para a operação das instalações, de algumas instalações de unidade de atendimento básico federal, e a bola fora é a revogação do decreto. O governo arregou, foi ridículo, episódio lamentável, e no que diz respeito ao governo não poderia ter sido mais vergonhoso. E aí, meu amigo Cleveland, quais são suas dicas, suas citações, suas bolas dentro e fora? Cara, eu acho que minha bola fora, dessa vez, assim, com muita dor, porque eu sou um dos defensores da imprensa aqui no grupo, é para a imprensa, porque compraram essa história de uma maneira assim que eu não consigo entender. Essa foi minha bola fora. Minha bola dentro, na realidade, muito mais uma homenagem a um amigo meu de infância, o Marcelo Chida, um médico que faleceu essa semana com Covid.
Se entrarem na rede dele no Facebook, vocês vão ter uma ideia de quem era essa pessoa. Um grande sujeito, preocupado, grande amigo e infelizmente se foi. Frase da semana é meio que uma consequência. A vida é muito curta para você ficar batendo boca no Facebook. E isso me leva à minha dica. Viva, cuide-se, cuide de toda a higiene, mas viva, porque a gente não sabe quando é que a gente vai, de fato, acabar com essa pandemia. E a gente tem ficado maluco, trancado e deixando de viver. Cleveland, eu tenho certeza que posso falar pelo Rodrigo, pelo Victor, que não está aqui, pelo Xará, que hoje não pôde estar presente, mas recebe aí o nosso abraço caloroso, nossos pêsames. Eu tenho certeza aí que foi um privilégio para o seu amigo ter um amigo como você, como assim o é para nós. Rodrigão, qual que é a sua dica aí para a gente encerrar o nosso bate-papo semanal? Essa semana foi tão pesada, eu não tenho dica, mas eu vou dar a bola fora e a bola dentro. Peço desculpas, está muito pesada a semana, mas a bola fora é a revogação do decreto 10.530, igual a sua, né? É um absurdo, cara, né? Porque essa bola fora representa muita coisa. Ela representa, ela é muito sintomática de uma. É a vitória da mediocridade. Ela é muito sintomática. E você ficou triste, eu fiquei meio abalado até. Eu fiquei meio abalado com isso. Mas, enfim. A bola dentro foi o Paulo Guedes dizendo aí que o imposto sobre transações está morto. Eu gostei disso. Cara, putz, né? Entre tudo que ele fala, finalmente ele falou alguma coisa que eu gostei, né? Porque tá difícil com o Paulo Guedes, cara. Tá difícil. Né? Sempre falando uma bobagem ou outra, né? Sei lá. É isso. Então é isso, meus amigos. Sinto muito mais uma vez, Cleveland, pela sua perda. Vida que segue. Eu acho que você hoje deu uma dica primorosa. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que se proteger, mas a gente tem que seguir em frente, tem que viver. Eu costumo falar para os meus familiares, para as pessoas mais próximas. Cada beijo que a gente não dá, cada eu te amo que a gente não fala, cada minuto que a gente perde com uma discussão boba, com um desentendimento banal, é um beijo que não vai ser mais dado, é um eu te amo que não vai ser mais dito, né? E é um momento que se perdeu. Eu perdi o meu pai em outubro de 2000 e sempre tivemos um ótimo relacionamento, extremamente afetuoso, e que falta me faz só mais um abraço. Então vamos viver em qualidade de vida e vamos fazer valer a pena. Um abraço, Rodrigo, um abraço, Cleveland. Nosso amigo Victor teve que sair mais cedo, o Charazinho não pôde estar aqui, semana que vem está de volta, sempre abrilhantando o nosso bate-papo com as tiradas dele, cara muito perspicaz. E é isso aí, semana que vem a gente se vê. Um abração para todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.